Oi, tudo bom? Nós do GEP temos um presente especial para você e quem dá esse presente é o professor Ajax Salvador. Ele analisa, à luz da psicologia junguiana, o livro A Paixão segundo GH de Clarice Lispector. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira a gente vai ver logo em seguida nesse vídeo e a segunda a gente vai disponibilizar em breve. Fiquem com o professor e até a próxima. Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma noção importante na narrativa junguiana, que é do inconsciente. O Jung vai nos propor uma noção de inconsciente que é um inconsciente estrutural, que é um inconsciente que vai para além do que não está na consciência, mas todos os aspectos que estruturam a própria consciência. Mas como ele mesmo diz, quando perguntam a ele: você pode me dizer do inconsciente? Ele diz: olha, do inconsciente eu não posso dizer nada, porque tudo que eu disser já seria consciência. Então, como se aproximar desta noção de inconsciente se tudo que temos acesso é o que está na consciência? Em alguns momentos, ele nos diz, lá no livro vermelho, ele fala: quando vos dirigis ao inconsciente, à alma, né, você vai sentir logo, de imediato, falta de sentido. E ele pergunta: e você acredita que você está aprendendo no que é sem sentido, no eterno desordenado? E ele fala: é, tens razão. Nada nos redime do desordenado e insensato, pois esta é a outra metade do mundo. O texto da Clarice Lispector, A Paixão segundo GH, que eu vou aqui usar como referência para poder ampliar esse tema, ele me parece muito ilustrativo deste encontro com o mistério, deste encontro com o desconhecido. Então, eu vou caminhar no texto, fazendo algumas citações e algumas observações que o texto produziu, ao impacto que esse texto me produziu, né? Ela começa já dizendo que ela não sabe direito o que aconteceu, mas que alguma coisa aconteceu exatamente pelo fato de eu não saber como viver. E aí, será que eu vivi outra coisa? Eu queria chamar essa outra coisa de desorganização, porque aí eu teria segurança, porque eu saberia para onde voltar, eu voltaria para a organização anterior. Mas ela descreve: eu perdi alguma coisa que me era essencial neste processo. E não me é mais. É como se eu tivesse perdido, e aí ela faz uma metáfora, uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas ela me dava uma segurança, sabe? Algo que dá uma estabilidade, mas não permite que anda. E aí, com esta experiência de se perder, ela voltou a ser uma pessoa que nunca foi. E aí ela vai descrever uma grande covardia. Nesta minha nova covardia é que é o campo mais amplo e só a grande coragem me leva a aceitá-la. E aqui a noção junguiana das antinomias, coragem e covardia não estão separadas. A grande coragem ela está descrevendo como se entregar a uma covardia. A minha covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro que eu não sei se terei coragem de simplesmente ir. Covardia é a coragem de simplesmente ir. E ela nos diz: é difícil perder-se. É tão difícil que eu provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, um modo de achar-me, seja de novo, mesmo que isso seja de novo a mentira do que eu vivo. Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Essa pessoa organizada, eu me encarnava e nem mesmo sentia o grande
esforço que era encaixar nessa pessoa, né? Sei que não estou me sentindo livre. E, de novo, eu penso, porque tenho sempre um objetivo de achar, e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída. Mas por que eu não tenho coragem de apenas achar um meio de entrada? Ah, eu sei que entrei, sim, mas assustei-me por não sei onde dá essa entrada. E nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê. Percebe? Ela está descrevendo aqui uma entrega que é uma coragem e covardia de mergulhar em algo que eu não sei para o quê, que eu não tenho a saída. Mas quem é que tem a saída da vida? Quem é que sabe antecipadamente os porquês e os praquês de todas as coisas na vida? Ela está falando deste movimento, né? Ontem, no entanto, ela diz: perdi horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo de viver o que eu não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Olha aqui, né? A tensão da coragem de se entregar à desorientação, porque de alguma maneira há algo em nós buscando a garantia do entendimento, né? Como se a vida coubesse no entendimento. O entendimento cabe na vida, mas a vida nunca vai caber só no entendimento. Quantas coisas teremos que viver sem entender? Ela continua: como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que eu pensava, e sim outra, como se antes eu tivesse sabido o que era? Percebe como a consciência pode se defender da vida que está sendo vivida? Essa vida que está sendo. E aqui há um grande medo de viver o que a vida não corresponde. Não corresponde ao que deveria ser. E quem é que tem a vida que deveria ter? Quando é que a vida corresponde? A vida surpreende, espanta, né? Trai, não encaixa. No inconsciente, de alguma maneira, é essa experiência deste mergulho numa vida que é maior do que só o que encaixa, o que é entendido. Talvez desilusão seja o medo de não pertencer a um sistema. O que era antes não me era bom, mas era desse não bom que eu havia organizado melhor a esperança. Do meu próprio mal, não bom, meu mal, né? Eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que o meu novo modo não faça sentido. Mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Sabe por quê? Porque eu terei de correr o sagrado risco do acaso. E que é interessante ela falando, né? Aquilo que nos parece bom pode produzir uma fantasia de que tem que ser melhor. Ou seja, essa esperança do melhor é construída no mal. E, por outro lado, eu abandono o sagrado risco de viver o que se estiver vivendo, né? Como adulto, terei a coragem infantil de me perder-me? Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer com o que for achando. Não sei o que fazer da aterradora de liberdade que pode me destruir,
Mas enquanto eu estava presa, estava contente? Havia aquela coisa sonsa, inquieta em minha feliz rotina prisioneira? Havia aquela coisa latejando, que eu estava tão habituada que pensava que latejar era uma pessoa. Percebo que durante horas perdi minha formação humana. Não sei se terei uma outra para substituir a perdida. Ou seja, eu perdi aquele enquadre. É nesse movimento que ela está descrevendo. Não sei que forma dar ao que me aconteceu. Mas sem dar uma forma, nada me existe. A consciência vai, de alguma maneira, sempre dar uma certa forma, né? Mas e, pergunta ela, e se a realidade é mesmo que nada existiu? Quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande dissolução e que minha luta contra a desintegração é de tentar agora dar-lhe uma forma da construção à substância amorfa. Porque talvez, ela diz, eu havia humanizado demais a vida. Ela faz uma crítica desse enquadre de que a vida tem que estar sempre na forma humana. A forma humana é uma forma de vida, mas a vida é muito maior do que o humano. O humano cabe na vida, a vida não cabe no humano. Mas ela segue. Já que eu tenho que ter uma forma, por que não sinto força de ficar desorganizado? Fatalmente sucumbirei à necessidade de forma que vem do meu pavor de ficar delimitada. Então, que pelo menos eu tenha a coragem de deixar que essa forma se forme sozinha, como uma crosta que por si mesma endurece, a nebulosa de fogo que se esfria em terra, e que eu tenha a grande coragem de resistir à tentação de inventar uma forma. Aqui é uma metáfora muito bonita, porque uma coisa é algo ir se formando na experiência de vida de cada um de nós. Outra coisa é enfiar a vida numa forma pré-definida. A vida não vai encaixar. Nós estamos falando de uma forma formante que se forma no viver e não encaixar o viver numa forma pré-inventada. O receio é começar a compor para poder ser entendida. Começar a fazer um sentido. Ou seja, a mesma mansa loucura que até ontem era o meu modo sadio de caber no sistema. Terei que ter a coragem de usar um coração desprotegido, de ir falando para o nada e para ninguém. Percebe? É ir se abrindo para o desordenado, para o inconsciente, para o desconhecido. Só por uma anomalia na continuidade interrupta de minha civilização é que, por um átimo, experimentei a vivificadora morte. A fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida. É a morte que permite entrar em contato com o tecido da vida. É uma morte vivificadora. Quando, de alguma maneira, nos desprendemos de uma forma pré-determinada, algo morre, e isto é entrar em contato com a pulsação viva. Entrar em contato com o proibido tecido da vida, né? Talvez o que me tenha acontecido seja uma compreensão. E que, para eu ser verdadeira, tem que continuar a não estar à altura dela, não estar à altura da compreensão, tem que continuar a não entendê-la, porque toda compreensão súbita se parece com uma aguda incompreensão. Não. Toda compreensão súbita é, finalmente, a revelação de uma aguda incompreensão.
todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Percebe que esta noção de você poder se achar e se perder está muito conectada. O Jung diz, a gente só se acha quando se perde em si mesmo. E quando ele vai descrever, num outro momento, a relação entre a consciência, né, e o arquétipo do significado, o arquétipo do sentido, lá no Arquétipos do Inconsciente Coletivo, o Jung nos diz, só quando todas as muletas e muros de arrimo forem quebrados, e não se puder mais contar com qualquer proteção pela retaguarda, só então nos será dada a possibilidade de vivenciar um arquétipo que até então se oculta na significativa falta de sentido da ânima. É o arquétipo do significado do sentido. Ou seja, isso aqui está lá no Arquétipos do Inconsciente Coletivo. A necessidade de entrar em contato com esse perder-se em si próprio nos põe em contato com fazer parte de algo muito maior do que a consciência. E a Clarice continua. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância. E dela eu venha sair intocada e inocente como antes. Veja como é bonito isso, né? Uma compreensão total, ela nunca vai caber na consciência. Ela é sempre maior, porque a integralidade é maior do que a consciência. Por exemplo, uma compreensão mais ampla, ela é tão total quanto uma ignorância. Ela pode transformar, né? Saber será talvez o assassinato da minha alma humana. A alma é exclusivamente humana? A alma para Jung é esse complexo funcional que nos adapta ao mundo interno, essa experiência interna, essa relação com o mundo interno, com o que é vivido, sentido. Mas isso aqui é exclusivamente humano? O humano é apenas uma das formas em que a experiência se coloca. A Clarice continua, poderia me salvar? Seria uma entrega, o que poderia me salvar seria uma entrega à nova ignorância. Ao mesmo tempo que luto para saber minha nova ignorância, que é o esquecimento tornou-se sagrada. Sou a vestal de um segredo que eu não sei mais qual foi. Ou seja, estou a serviço de algo que é desconhecido, que é inconsciente. Vida e morte foram minhas, e eu fui monstruosa. Minha coragem foi a de um sonâmbulo, que simplesmente vai. Coragem de não compor, nem organizar, e, sobretudo, a de não prever, a coragem de não prever, não ser tomado por Prometeu, né? O previdente, este complexo que nos leva a ficar prevendo, né? Diz ela, minhas previsões me fechavam o mundo. A hora que ela se entrega, a hora que ela desiste, ela diz, eu tive o que eu não gostaria. Esse grande desencontro. Então, para que eu continue humana, meu sacrifício será de esquecer? Eu vi, sei que vi, porque não dei ao que vi o meu sentido. Sei que vi, porque não entendo. Sei que vi, porque para nada serve o que vi. Pior ainda, não quero o que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. O que vi não cabe
na vida diária, não cabe na consciência, né? Ir para um sono que se parece tanto com o modo como agora tenho que ir para a minha liberdade. Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada, pôr-me à beira do desconhecido, à beira do inconsciente. Será ir apenas indo. Viver o que eu havia domesticado para torná-lo familiar. Essa coisa corajosa que será entregar-me, como dar a mão mal assombrada de Deus, e entrar por essa coisa sem forma que é um paraíso. Um paraíso que eu não quero. Se entregar ao inconsciente é se entregar para essa coisa sem forma, que é um paraíso, mas que é um paraíso que também assusta a consciência, né? Que a consciência, de alguma maneira, não quer. Ela segue dizendo que isso é passar para a morte, pôr o primeiro pé na primeira ausência de mim. Começarei a morrer até poder aprender sozinha a não existir. E então te libertarei. Ou seja, é nesse perder-se que eu vou poder, se perder-se não existir, que eu vou poder me libertar de uma forma já determinada, né? A verdade não faz sentido. A grandeza do mundo me encolhe. Seria preciso coragem para fazer o que eu vou fazer, diz ela. A coragem de dizer. E me arriscar a enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita, e mal direi, terei que acrescentar, não é isso. Há uma grande coragem da gente tentar falar o que sente, o que vive. Mas por mais que a gente tenha coragem de dizer, a gente nunca consegue dizer tudo que se passa internamente. A gente não consegue fazer toda a experiência interna. Por isso que a gente diz e sempre não cabe nas palavras. Por isso que vai acrescentar. Não é isso. Não é isso. A palavra e a forma, diz ela, são a tábua aonde boiarei sobre vagalhões de mudez. Muito poético, né? A nossa vida, as experiências internas, elas não cabem nas palavras. Essas experiências internas, elas são vagalhões de mudez. Mas as palavras, as formas, são as tábuas onde todos nós podemos boiar sobre vagalhões de mudez. Ela segue dizendo que viu. Ela diz, vi e me assustei com a verdade bruta de um mundo cujo maior horror é que ele é tão vivo que, para admitir que estou tão viva quanto ele, e minha pior descoberta é que eu estou tão viva quanto ele, terei que alçar minha consciência de vida exterior a um ponto de crime contra a minha vida pessoal. Esse trecho é meio complexo quando ela fala, porque ela fala este mergulho nessa verdade bruta, né? Nesse mundo maior, nisso aqui que não entendo, né? Que não tem forma, ele é vivo. Mas estar em contato com esta vida que não ganhou forma é a pior descoberta. Mas é a descoberta que eu sou tão viva quanto este informe. Mas para isso, a consciência vai ter que ir além da vida pessoal. Por isso que é um crime contra a vida, contra a minha vida pessoal.
A minha moralidade era o desejo de entender. Como eu não entendia, eu arrumava as coisas. É que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. Antes de eu entrar neste quarto, e todo esse texto começa porque ela é uma mulher de classe média no Rio de Janeiro, que vai entrar num quarto da empregada que foi demitida, mas na hora que ela entra no quarto, esse quarto se desdobra em infinitas outras coisas. Então, antes de entrar no quarto, que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser, e assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era. Essa relação entre o que eu sou, o que cada um de nós é. Nós somos as expectativas a respeito de cada um de nós somos o que os outros nos veem, o que a gente vê de nós mesmos. Nós somos a possibilidade de não ser nada disso que parece que nós somos no momento, ou seja, nós somos a possibilidade de não ser. E talvez, nos momentos em que a gente pode não ser nada daquilo que parece que éramos, talvez sejam os momentos em que a gente mais se sente sendo. Talvez a gente seja mais profundamente quando não seja. E quando a gente é, talvez não seja. É neste mergulho que ela vai nos levando, né? E ela continua, mas como era antes o meu silêncio? É o que eu não sei e nunca soube. Eu, um fragmento hieroglífico de um império morto ou vivo. Da olha para o retrato, ao olhar para o retrato, o que eu via? Mistério. Que nós somos mistério. Eu iria de encontro ao silêncio, ao estilhaçamento do silêncio. Este, apenas esse, foi o meu maior contato comigo mesmo? O maior aprofundamento mudo a que cheguei, minha ligação mais cega e direta com o mundo? O resto eram sempre as organizações de mim mesmo. O resto era o modo como eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome. Ou seja, eu havia me encaixado uma forma pessoa, um tal nome. Tive, de algum modo, pressa de viver logo tudo o que eu tivesse a viver para que me sobrasse tempo de viver sem fatos, de viver para ficar depressa livre do meu destino humano menor, livre para buscar a minha tragédia. E aqui é uma noção importante, que a tragédia, do ponto de vista, né, mítico, é onde nós estamos imersos nas grandes forças que nos conduzem, nos valores históricos, na cultura, nos grandes padrões arquetípicos. Quando nós temos essa noção de que nós somos livres, quando nós estamos a serviço de algo maior. Por isso que é livre para buscar a tragédia que acontece através de mim e se ver livre de um destino humano no sentido de dramático, daquela vida exclusivamente pessoal. Onde estava o meu destino maior? Um que não fosse apenas o enredo da minha vida, essa perspectiva personalista que transforma a vida apenas num enredo pessoal, como se nós fôssemos, né, substâncias autônomas, independentes, autodeterminadas, que estamos destacadas do mundo, da cultura, da história. Não!
tragédia é que a aventura maior nunca se realiza em mim, mas a gente pode pensar que ela se realiza através de nós. Nós somos, de alguma maneira, atravessados por forças e valores históricos, né? Que o Jung diz no processo de individuação. No processo de individuação é a realização dos universais no particular. Ninguém realizará uma mãe universal, mas o padrão arquetípico materno se realizará de maneira singular, né, individualizada nesta experiência, naquela experiência, ou seja, é o processo de individuação, não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com individualidade, é a realização do universal no particular, no singular. Ela continua, só meus retratos é que fotografavam um abismo? Um abismo? Um abismo de nada. Só essa coisa grande e vazia. O vazio, nada. O nada pulsa em nós, indeterminando tudo que parece determinado. Nada é fundamental. Nós não somos só os aspectos determinados na vida, nós somos a possibilidade de indeterminação, de transformação, de mudança de tudo que parece determinado. Portanto, nós somos, ao mesmo tempo, aspectos determinados e indeterminados. Nós somos uma indeterminação determinada ou uma determinada indeterminação. Uma indeterminação que pulsa, transformando tudo que está determinado. Quanto à minha chamada vida íntima, talvez tenha sido escultura esporádica. Ou por ter passado pela experiência de desgastar pacientemente a matéria até gradativamente encontrar sua escultura imanente. Ou por ter tido, através ainda da escultura, a objetividade forçada de lidar com aquilo que eu já não era. Usei demais as verdades como pretexto. Verdade? Um pretexto para mentir? Quem tem a verdade? A verdade nunca será única, né? Quando Hermes diz, né? Nunca direi a verdade inteira, porque a verdade inteira não existe, né? Quando Zeus queria tratar um tema importante, ele criava vários mitos, por quê? Porque um tema importante nunca vai caber numa única narrativa. A sinceridade só não me levaria a me vangloriar da mesquinhez. Acho que estou precisando de olhar sem que a cor dos meus olhos importe. Preciso ficar isenta de mim para ver. Preciso, de alguma maneira, mergulhar, né? O que os outros recebem de mim reflete-se, então, de volta para mim. E forma a atmosfera que se chama eu. O pré-clímax foi, talvez, até agora, a minha existência. Sempre tive a mão bastante delicada para não me impor um papel. Eu não me impunha um papel, mas me organizava para ser compreendida por mim. Não suportaria não me encontrar num catálogo. Isso aqui é muito forte, né? Uma coisa, os catálogos sociais e culturais, mas e essa experiência interna? Quantas vezes cada um de nós suporta não se encontrar num catálogo? Não estar preso na identidade, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou tal coisa, sabe? Minha pergunta, se havia, não era o que sou, mas entre quais eu sou, ou seja, sempre tentando se encaixar num catálogo. Diz ela, um olho vigiava a minha vida. Conhecemos um olho que fica vigiando a vida em nós e fica tentando encaixar em que catálogo a gente cabe. A esse olho,
Ora, provavelmente eu chamava de verdade. Ora, de moral. Ora, de lei humana. Ora, de Deus. E ora, chamava de mim. Eu vivia mais dentro de um espelho, onde este olho ia tentando encaixar nos catálogos. Tudo aqui se refere, na verdade, a uma vida que, se fosse real, não me serviria. Real, eu não entenderia, mas o gosto da duplicata, e eu entendo, mas gosto da duplicata e entendo. A cópia é sempre bonita. O que ela quer dizer com uma cópia sempre bonita? Ela vai descrevendo que o ambiente em que ela vivia fazia desvalorizar as cópias. Mas decalcar uma vida, ela provavelmente dava a segurança exatamente por essa vida não ser minha. A vida é nossa? A vida está em mim? Ou eu que estou na vida? Uma coisa é a gente sentir que estamos na vida. Este decalque é a segurança de que a vida é maior do que eu, né? O leve prazer geral talvez viesse de que o mundo já não era eu, nem meu, e eu podia usufruí-lo. O mundo não é eu, o mundo não é meu, mas é essa experiência de contato com o mundo que me permite vivê-lo, né? Por honestidade, com uma verdadeira autoria, eu cito o mundo, eu o citava, já que ele não era nem eu, nem meu. Nós somos inextricavelmente misturados com o mundo. Nós, a história, os valores, o mundo, não somos separados. Imagine qualquer um de nós se eliminasse a história do mundo, a cultura, os valores. O que sobraria de cada um de nós? Nós somos a realização desses processos todos. Uma realização singular de um processo muito maior, né? De algum modo, como se não fosse eu, era mais amplo do que se fosse. Uma vida inexistente me possuía toda e me ocupava como uma invenção. Revelava-se algo que, inalcançado por mim, era alcançado pelo instantâneo. E aqui, eu acho que faria uma aproximação interessante quando, no texto sobre o Seminário de Zaratustra, do Nietzsche, o Jung comenta a respeito do self. Nesse texto, o Jung descreve que, ele diz, é indispensável pensar na existência como sendo não existente. E como uma das peculiares qualidades do self é que ele é existente, não existindo. Assim, diz o Jung, é perfeitamente correto dizer o inefável e é inominável, é algo maior do que nós mesmos. E é a singularidade própria de alguém. Ou seja, nós não somos apenas os aspectos conscientes. Nós somos consciência mais inconsciente. E aí nós estamos sempre ligados ao inefável, ao desconhecido. A Clarice continua, eu era a imagem do que eu não era. Essa imagem do não ser me cumulava toda.
um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu havia dito, veja, nós só podemos viver como sendo alguma coisa porque excluímos desta determinação do ser uma série de aspectos. Mas estes aspectos excluídos da determinação são os que sustentam a determinação. Se você retirar tudo que está excluído da determinação, não tem mais determinação. Eu só sei o que uma mesa é porque eu excluo da determinação de mesa tudo que não é mesa. Se eu tirar tudo que não é mesa, acabou a mesa. Portanto, nós somos e não somos. Isso Jung chama de uma antinomia. As coisas são sempre antinômicas, certo e errado, bem e mal não são duas coisas, são dois polos antinômicos. E aqui a Clarice nos diz, eu era a imagem do que eu não era, porque o que eu não era faz parte do que eu era, porque se eu eliminar tudo que eu não era, não tenho o que eu era. Essa imagem do não ser me acumulava toda. Um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu não sabia o que era, diz ela, então não ser era a minha maior aproximação da verdade. Eu me dedicava a cada detalhe do não, detalhadamente não sendo, eu me provava que eu era. Esse modo de não ser era tão mais agradável, tão mais limpo. Mas ela segue dizendo que ordenando as coisas eu crio e entendo ao mesmo tempo. Arrumar é achar a melhor forma. Dá-me tua mão, desconhecida, que a vida está me doendo. E não sei como falar. A realidade é delicada demais. Só a realidade é delicada, minha irrealidade e minha imaginação são mais pesadas. A realidade vivida, essa realidade pulsante, ela é delicada demais, mas a irrealidade pode ser muito pesada, né? Ela pode pesar muito mais do que a vida que está sendo vivida no presente, né? Ela continua, eu via o que aquilo dizia. Aquilo não dizia nada. Eu estava vendo o que só tinha sentido mais tarde. Quero dizer, só mais tarde teria uma profunda falta de sentido. Só depois é que eu ia entender o que parece falta de sentido é o sentido. Todo momento de falta de sentido é exatamente a assustadora certeza de que ali há o sentido. E que não somente eu não alcanço, como não quero, porque não tenho garantias. A falta de sentido só iria me assaltar mais tarde. Tomar consciência da falta de um sentido teria sido sempre o meu modo negativo de sentir o sentido. Essa relação com o sentido e falta de sentido é fundamental. E aparece também no texto junguiano, né? Aparece porque Jung nos diz lá, de novo no livro vermelho, né? O sentido é um instante de passagem de absurdo em absurdo. E o absurdo é só um instante de passagem de sentido em sentido. Não há sentido sem falta de sentido, não há sentido sem absurdo, não há absurdo sem sentido. De novo, são duas antinomias. Mais para frente, no texto, Clarice continua. De repente, aquele mundo inteiro que eu era crispava-se de cansaço. Eu não o suportava mais nos ombros. Já estava vendo, então, os primeiros sinais em mim de um desabamento.
quando ela entra no quarto, ela estaria entrando no nada, aqui no desconhecido, no inconsciente, né? Embaraçada ali dentro, por uma teia de vazios, eu esquecia de novo o roteiro da arrumação que traçara. Não tinha um ponto que pudesse chamar de seu começo, nem um ponto que pudesse ser considerado fim. Era um igual que o tornava indelimitado. De encontro ao rosto, então, naquele quarto, movera-se uma barata grossa. Essa barata vai apresentar ali, naquele instante, todo um aspecto no qual a consciência vivia como muito ameaçador. E aí ela vai descrever que aquele encontro, ela foi mais do que um encontro, porque pela lentidão e grossura, aquela barata era uma barata muito velha. No meu arcaico horror por baratas, eu aprender a adivinhar suas idades e perigos, mesmo sem nunca ter realmente encarado uma barata. Ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustara, como se eu descobrisse que o quarto morto era, na verdade, potente. Aqui é mergulhar com o que é mais assustador, mas não um assustador qualquer, um assustador que carrega o arcaico de todas as baratas que mais nos assustaram. E perceber que aquele mergulho, no que parecia, né, a nudez de um quarto, se descobre uma verdade potente, se descobre uma vida pulsando, né? Diante daquela barata, diante de todos os sentimentos barata, diante de todas as emoções barata, o que acontece? Ela descreve a hostilidade me tomara. É mais do que não gostar de baratas. Eu não as quero. São todos os aspectos que a gente não quer, não gosta, não quer ver, não quer entrar em contato. Anteriormente, quando eu me localizava, eu me ampliava. Agora, quando eu me localizo, eu me restringo. Mas é justamente aqui que ela entra em contato com o mais ameaçador, com a barata. A vida toda que eu estivera, como todo mundo em perigo, mas agora, para poder sair, eu tinha a responsabilidade alucinada de ter que saber disso, de ter que entrar em contato com a barata. Eu reconhecia a atenção de que também antes vivera, a atenção que nunca me abandona e que, em última análise, talvez seja a coisa mais colada à minha vida. Quem sabe se aquela atenção era a minha própria vida? Sabe essa atenção de viver? Como é que eu estou vivendo? É, é, essa coisa que é colada com o viver. A atenção de viver, descreve ela, é inextricável do seu corpo. A atenção à vida era um próprio processo da vida em mim. Esta atenção pelo que está sendo vivido. E agora, o medo grande me aprofundava toda. Como um cego ausculta a própria atenção. Como se, enfim, eu tivesse atentado à grandeza de um instinto que era ruim, total e infinitamente doce. Olha como ela mistura, né? Ruim, total e infinitamente doce. Como se, enfim, eu experimentasse em mim mesmo uma grandeza maior do que eu. Toda uma vida de atenção acuada reunia-se e agora em mim me batia como um sino mudo cujas vibrações eu não precisava ouvir, eu as reconhecia.
como se pela primeira vez, enfim, eu estivesse ao nível da natureza. E aqui ela coloca a natureza com N maiúsculo, como se fosse, né, uma coisa eterna, né? Eu nunca fora dona dos meus poderes, poderes que eu não entendia, nem queria entender, mas a vida em mim os havia retido para que um dia, enfim, desabrochasse essa matéria desconhecida, e feliz e inconsciente que era finalmente eu. Eu, o que quer que seja. Ela se encontra quando ela se perde nesta matéria, que é uma tensão e uma atenção, comovida com minha entrega ao que é mal, sem nenhum pudor, comovida, grata. Pela primeira vez eu estava sendo a desconhecida que eu era. Só que desconhecer-me já não me impediria mais. O que fizera eu de mim? Eu matara? Mas por que aquele júbilo? E além dele, a aceitação vital do júbilo. A pergunta era: o que matara eu? Ter matado era tão maior do que eu. Encontrar em mim um fio bebível de vida que era o de uma morte. Nós precisamos morrer muitas vezes na vida. E esta morte que vai manter um fio bebível de vida. De alguma maneira, ela está falando que esse processo de vida passa por infinitas mortes. O que eu via como constrangimento tão penoso, tão espantoso, tão inocente, o que eu via era a vida me olhando. Como chamar de outro modo aquilo horrível, cru, matéria-prima, plasma, seco que ali estava? A lama ainda úmida, ainda viva, era a lama onde se remexiam com lentidão insuportável as raízes de tudo, as raízes da minha identidade, as raízes de tudo que se configura. Entrar em contato com o mais amorfo, a partir do qual tudo se configura. E aí o movimento se coloca, ela fala: toma tudo isso para ti. Eu não quero ser uma pessoa viva, tenho nojo e maravilhamento por mim, lama grossa, lentamente brotando. Era isso, então? Ela está olhando para a barata que ficou espremida e que saiu aquela gosma branca. E ela diz, então, era isto? Era isso? Eu olhava a barata viva e nela descobria a identidade de minha vida mais profunda. Eu sentia com susto e nojo que eu ser vinha de uma fonte muito anterior ao humano e com horror muito maior que a humana. Abria-se em mim, com uma lentidão de portas de pedra, abria-se em mim a larga vida do silêncio. E que seria mesmo em mim se eu tivesse coragem de abandonar meus sentimentos, se eu tivesse coragem de abandonar esperança. Esperança de quê? Pela primeira vez eu espantava de sentir que havia fundado toda uma esperança em vir a ser aquilo que eu não era. Mas era tão inegável sentir aquele nascimento de dentro da poeira. Eu não podia senão seguir aquilo que eu bem sabia que não era loucura. Era, meu Deus, uma verdade pior, horrível. Mas horrível por quê? É que ela contrariava sem palavras tudo o que antes eu costumava pensar também sem palavras. Mesmo intuindo que iria entrar no inferno da matéria viva, eu tinha que ir.
e só tinha uma passagem estreita. A passagem era pela barata, por essa massa amorfa, por esse fio de vida. Meu medo era o de ter uma verdade que eu viesse a não querer. Segura minha mão, porque eu sinto que eu estou indo para a mais primeira vida divina, estou indo para o inferno de uma vida crua, estou perto de ver o núcleo da vida. Ou seja, este mergulho é uma vida divina e, ao mesmo tempo, um mergulho no inferno de uma vida crua, a morte. Eu, que aos poucos estava me reduzindo ao que em mim era irredutível, eu, protozoária, proteína pura, eu chegar ao nada, e o nada era vivo e úmido, o nada que pulsa indeterminando tudo que parece nós, nada não é pouca coisa, nada é vivo e úmido. Eu chegava ao nada e o nada era vivo e úmido. A matéria da barata, que era o seu de dentro, a matéria grossa, esbranquiçada, lenta, crescia para fora e, através desse encontro, ela mergulha no nada. E este nada é vivo, pulsa. Se eu gritasse, desencadearia a existência de quê? A existência do mundo. Com reverência, eu temia a existência do mundo para mim. Eu estava saindo do meu mundo e entrando no mundo, saindo do meu mundo, meus sentimentos, minha história, indo para o mundo. É que eu não estava mais me vendo, eu estava era vendo. E aí toda uma civilização se havia erguido. Toda uma civilização que tem como alicerce salvar-se, pois eu estava em seus escombros. Era como se eu tivesse morrido e desse sozinho os primeiros passos numa outra vida. Sabia que estava entrando na bruta e crua glória da natureza, seduzida. Eu, no entanto, lutava como podia contra as areias movediças que me sorviam. E ela ia mergulhando, mergulhando. E o primeiro verdadeiro silêncio começou a soprar. O que me aliviava como uma sede. Enfim, o corpo, embebido de silêncio, se apaziguava. Até aquele momento eu não havia percebido totalmente a minha luta. Agora, pelo silêncio que enfim eu caíra, sabia que havia lutado e havia descobrido que cedera. Agora sim, eu estava realmente no quarto. A passagem estreita fora pela barata difícil. A vida é tão contínua que nós dividimos em etapas e uma delas chamamos de morte. Eu sempre estiver em vida, pouco importa que não eu propriamente dita. Não isso a que eu convencionei chamar eu, mas sempre estive em vida. Eu, corpo neutro de barata, eu, como uma vida que finalmente não me escapa, pois, enfim, a vejo fora de mim. Eu sou a barata, sou minha perna, sou meus cabelos, sou o trecho de luz mais branca no reboco da parede, sou cada pedaço infernal de mim, sou o silêncio gravado numa parede, a borboleta mais antiga esvoaça e me defronta. Como é luxuoso este silêncio! É acumulado de séculos. O mundo se me olha. A metamorfose de mim em mim mesma não faz nenhum sentido. É a metamorfose em que perco tudo o que eu tinha, e o que eu tinha era eu. Só tenho o que eu sou. E agora o que sou? Sou estar de pé diante de um susto.
sou o que vi, o que está sendo vivido ali, né? Não entendo. E tenho medo de não entender. Aqui, a gente pode traçar um paralelo com o texto clássico do Kafka, Metamorfose. Mas no texto do Kafka, muito grosseiramente falando, não, o personagem central se depara como sendo uma barata e continua durante todo o texto no esforço de tentar corresponder ao que o chefe, ao que o pai, ao que a família espera. E ele vai do começo ao fim preso, preso a uma vida de barata, radicalmente contrário ao que o texto da Clarice nos coloca, porque aqui é através da barata que ela se perde e ela entra no mais indeterminado, que não é corresponder às expectativas, nem externas, nem internas, nem de mim, mas se mergulhar no mundo. É mergulhar no nada que nos constitui. Essa foi a primeira parte da aula do professor Ajax, falando sobre o livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Em breve vamos disponibilizar a segunda parte para continuarmos essa empreitada profunda e maravilhosa. Até já!